IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Olá, uma ótima tarde de quarta-feira a você que acompanha ao vivo a programação da TV Floripa, no canal 4 da NET ou também no site da TV, que é o www.tvfloripa.org.br. Eu sou a Eliane de Pinho e nas quartas-feiras estou conversando com professores do IIPC Florianópolis, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Hoje temos a presença da professora Alessandra Serafim e ela vai falar para a gente a respeito do tema autenticidade consciencial. Inclusive tem um livro sobre esse mesmo assunto e ela vai explanar um pouco também. Você que nos assiste, como anda a sua autenticidade? Considera-se uma pessoa autêntica? Em que momentos você se percebe mais ou menos autêntico? Bem, vamos então conversar com a Alessandra. Ela é servidora pública estadual aqui em Santa Catarina. Ela também é voluntária e professora do IIPC Florianópolis. Professora Alessandra, tudo bem? Tudo. Uma ótima tarde, seja bem-vinda aqui à TV. Obrigada, Eliane. Boa tarde também. Alessandra, na Conscienciologia, como é que se compreende esse conceito da autenticidade consciencial? Bom, Eliane, primeiro, se nós olharmos a palavra no dicionário, autenticidade, nós vamos encontrar sinônimos relacionados à franqueza, transparência, clareza, enfim. Autenticidade consciencial nada mais é do que a qualidade da consciência revelar a sua realidade intraconsciencial, nua e crua, do jeito que ela é. Ou seja, é a capacidade da consciência se manifestar e se expressar os seus pensamentos, sentimentos, ideias, sem demagogias, sem subterfúgios, né? Ou seja, é ela expressar quem ela é. Eu acho que em resumo seria isso. Alessandra, no mundo no qual nós vivemos, né? Você observa mais que as pessoas elas tendem a ser mais autênticas, mais espontâneas ou muitas vezes manipuladoras, ocorre muita dissimulação, às vezes até hipocrisias. Como dosar isso, né, no mundo em que a gente vive, como a pessoa perceber que ela está conseguindo ser autêntica no meio de tudo isso? Bom, Eliane, a princípio eu penso que existe de tudo, mas penso que nos dias de hoje o que predomina ainda seria um pouco da falsidade, hipocrisia, as pessoas às vezes mentindo para os outros e mentindo para elas próprias também. Mas eu penso que o mais importante é nós nos questionarmos, né? Sou autêntico comigo mesma, comigo mesmo, né? E como que nós podemos perceber essa autenticidade? Eu penso que seria nos questionarmos nas situações do nosso cotidiano. Então, perguntarmos, né? Eu costumo revelar os meus pensamentos, os meus sentimentos. Eu costumo manifestar as minhas opiniões, mesmo que as minhas opiniões sejam contrárias às pessoas que estão ao meu redor. Eu costumo a dizer não quando é necessário. Eu tenho segredos escondidos. Eu acoberto certas situações específicas minhas. Eu revelo as minhas verdadeiras intenções. Então nós podemos nos questionar em uma lista interminável em relação a isso, né? Eu penso que a autopesquisa é fundamental, né? E como é que entra a autopesquisa nesse assunto aí da autenticidade, Alessandra? Então, a autopesquisa é a capacidade da consciência pesquisar a si própria. É eu que sou a minha consciência, pesquisar eu mesma, né? Então, é o autoconhecimento a respeito do meu micro-universo consciencial. Quem sou eu? Quais são os meus valores? Quais são os meus princípios? O que eu penso? O que eu acho? Quais são as minhas principais dificuldades? As minhas principais qualidades? O que eu quero da minha vida? Se eu estou satisfeito com o meu trabalho ou não? Os meus relacionamentos amorosos ou não?
na verdade, é um questionamento para eu entender quem eu realmente sou, quem eu quero, né? E eu penso que a autenticidade, ela é fundamental, a autopesquisa ela é fundamental para a autenticidade, porque se eu não me conheço, se eu não sei o que eu penso, o que eu quero, como é que eu vou poder me manifestar de uma forma autêntica, né? E às vezes eu vejo que há muitas incoerências, às vezes, com o que eu penso e com o que eu faço também, né? Então, se a pessoa não se conhece, se ela não faz esse processo de autopesquisa, parece que fica difícil, então, dela ser autêntica até com ela mesma, não é, Alessandra? Com ela mesma, com ela mesma. E a respeito das vantagens e desvantagens, porque a princípio a gente pode pensar que só há vantagem em ser autêntico, né? Mas a pessoa que é mais autêntica, ela enfrenta mais dificuldades, tem algum obstáculo? Como é que você vê essa questão? Eu penso que sim, nos mais variados aspectos. Eu penso que cada situação é uma situação específica, né? Em termos de ser autêntico ou não ser autêntico, né? Mas de uma maneira geral, eu penso que pode trazer uma insatisfação pessoal muito grande, uma certa tristeza. A pessoa pode acontecer também da pessoa ela adoecer, ter problemas emocionais, dificuldades de relacionamentos interpessoais. Isso no caso de não ser autêntico, né? De não ser autêntico. Mas eu penso que é sempre importante nós verificarmos, de repente, alguma situação específica nossa que foi muito marcante e muito significativa para nós percebermos de verdade a verdadeira desvantagem de nós sermos inautênticos, né? Perante nós próprios ou com os outros. Posso até fazer um convite, de repente, né, Eliane, ao telespectador, né, para pensar em alguma situação, em algum fato da sua vida que você realmente foi inautêntico, ou seja, que você não agiu de acordo com seus princípios, de acordo com seus valores, que você sabia que você deveria ter falado, se comportado, se expressado de uma determinada maneira, numa determinada situação, mas que por motivos outros você não conseguiu se comportar de aquilo como você achava que deveria ser o correto. E aí, diante disso, analisar, criticar essa situação específica que aconteceu no seu passado, ou distante, ou até próximo, né? Como é que você se sentiu? Quais foram as repercussões, né? As influências disso, emocionais, se você ficou ruminando, né? Teve pensamentos ruminantes a respeito disso, se você ficou com alguma indisposição, até no seu corpo físico, alguma sensação energética, algum mal-estar, né? E que consequências também teve relacionada àquele contexto, àquela situação ou às pessoas envolvidas em si, né? E se questionasse esse fato específico, né? Tende à repetição, não tende à repetição? Quais são os defeitos, né, e os traços, né, seus que estão ali ligados para que aquela inautenticidade acontecesse naquela situação ali específica, né? Uma ótima reflexão. Agora, até para avançar nesse tema, a gente passa a pensar assim, o que leva a pessoa a ser autêntica ou inautêntica em relação às causas? Como é que você verifica essa questão, Alessandra, nas suas pesquisas? Então, eu penso que são várias as possibilidades aí relacionadas à inautenticidade consciencial, né? Tá muito relacionada aos nossos defeitos, né? Aos nossos traços que nós ainda não conseguimos superar, né? Nós podemos citar vários. Um deles, de repente, é a baixa autoestima. Sabe aquelas pessoas que às vezes têm alguma dificuldade de se aceitar e aí ficam muito dependentes do amor do outro, da aceitação do outro, e aí tem às vezes dificuldade de discordar do outro, de manifestar a sua própria opinião, de ser autêntico, enfim. E aí a situação é complexa também, né? E às vezes não só a baixa autoestima pode estar relacionada, mas outras dificuldades também podem estar correlacionadas, né?
como timidez, covardia, dificuldade de posicionamento pessoal, insegurança, enfim. Acho que parece que tudo isso é um bloco aí ligado ao medo, né? Vários medos que a pessoa possa ter, né? Agora, Alessandra, como dosar também? Porque se nós pensarmos assim em alguns exemplos pessoais, a tal pessoa, aquela é muito autêntica. É como se fosse sinônimo da pessoa que fala e não tem papas na língua e fala de qualquer jeito, né? E ser autêntico é isso ou a pessoa precisa também dosar o contexto? Como é que faz isso? Concordo contigo, Eliane, que nós temos que dosar a nossa autenticidade, né? Nós temos que analisar muito bem o contexto, a situação, nós temos que ser estratégicos na nossa vida e no nosso cotidiano, né? Então, sempre refletir, a situação, é a melhor situação? Como é que é o contexto, a hora, o local, e cuidar também da forma como nós vamos nos expressar, cuidar da nossa comunicação também. Ser autêntico não significa ser rude, ser grosseiro, ser mal educado. Ser autêntico e também, nem o contrário também, né? Ser autêntico também não precisa ter muito excesso de cuidado ou zelo, ou cuidar das outras pessoas como se elas fossem muito frágeis, de cristal. Enfim, acho que ser autêntico é ser firme, mas é ser educado, é ser cordial, é ser gentil. Eu penso que primeiro de tudo, pensar antes de falar, para também tentar dosar aí a forma e o jeito também, né? Parece que tem relação assim com a pessoa ser sincera, tanto com ela quanto com os demais, mas na justa medida do que é educado, da convivialidade. Sim, você citou um aspecto muito importante também, né, Eliane? Porque muitas vezes nós nos preocupamos com qual a autenticidade está muito relacionada com o outro, né? Se eu vou ser autêntico com o outro ou não. Mas eu penso que a autenticidade ela começa primeiro com nós mesmos, né? Então, eu sou autêntico comigo mesma, eu me aceito do jeito que sou, as minhas qualidades, os meus defeitos, ou eu ainda não aceito certas características minhas, da minha personalidade, alguns defeitos. Eu penso que a autenticidade é por aí, nós nos aceitarmos do jeito que nós somos, seja do jeito que nós somos, seja do jeito que for, né? Ok. Muito obrigada, Alessandra. Estamos conversando então com a professora Alessandra Serafim, do IIPC Florianópolis, a respeito de autenticidade consciencial. Teremos um breve intervalo e na sequência vamos aprofundar um pouco mais esse assunto. A professora trouxe um livro para ilustrar e tem cursos também para falar. Até daqui a pouquinho. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. IIPC,
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 30 25 31 35. Acesse www.iipc.org. Retornamos então com a programação Floripa em Foco, hoje quarta-feira em Florianópolis, na TV Floripa, ao vivo. E também lembrando que temos reprise às 11 horas da noite. Hoje conversando aqui com a professora Alessandra Serafim, do IIPC Florianópolis. A professora Alessandra está conversando conosco sobre autenticidade consciencial. Alessandra, no bloco anterior você explicou o que é autenticidade, em que situações a pessoa pode ser mais autêntica, às vezes menos autêntico, depende do contexto. E trazendo agora para o campo de estudos da conscienciologia, no IIPC, se estuda a projeção da consciência. Sim. A pessoa pode então observar se ela é mais ou menos autêntica quando está projetada também, não é algo só aqui do dia a dia do intrafísico? Não, Eliane. Então, sim, nós podemos utilizar a projeção consciencial, Eliane, como uma ferramenta de autopesquisa para nós nos conhecermos melhor, para nós conhecermos melhor a nossa própria natureza, como é que nós agimos, quem nós somos e também pesquisar aspectos relacionados à nossa autenticidade consciencial, A projetabilidade consciencial nada mais é do que a saída da consciência para fora desse corpo físico, Na conscienciologia, que é a ciência que estuda a consciência, ela parte do princípio de que nós temos vários corpos, Então, nós temos esse corpo aqui físico, nós temos um corpo energético, que ele está dentro de nós e circunvolve esse corpo físico. Nós temos um corpo emocional, que é uma réplica desse corpo físico. Então, assim como eu tenho uma mão, eu tenho uma paramão, um pé, um parapé e assim por diante. E nós temos um corpo mental também, que é o corpo da razão, o corpo do discernimento. Então, nós temos esses 4 veículos de manifestação da nossa consciência, Então, a projeção nada mais é do que a saída de um desses corpos, principalmente a saída do nosso corpo emocional para fora do nosso corpo físico. Então, quando nós estamos projetados com o nosso corpo emocional, numa outra dimensão, que não seria essa dimensão intrafísica, seria a dimensão extrafísica, nós podemos pesquisar de uma maneira muito mais contundente como nós agimos e como nós pensamos. Por quê? Quando nós estamos projetados, os nossos pensamentos são ação. Aqui não, aqui para as coisas acontecerem, nós temos que caminhar, nós temos que desenvolver ações específicas para que algo aconteça, Quando nós estamos projetados, não. Pensamento é ação. Então, se eu pensei determinada coisa, automaticamente eu já estou realizando aquela ação. Então, se aqui, nessa dimensão, às vezes eu posso negar determinada situação, o contexto para mim mesma, A negação é um mecanismo de defesa, muitas vezes, que nós utilizamos. Às vezes nós negamos que nós temos raiva de uma determinada pessoa, às vezes nós negamos várias coisas, enfim, Quando eu estou projetada, não. Aquela situação, aquele contexto vem à tona com uma potencialidade muito maior. Então aqui, se eu posso até mentir, dizer que eu não tenho raiva, ou até mesmo mentir para mim mesma que eu não estou com raiva de determinada pessoa, projetado não. Eu já vou estar fazendo alguma ação específica, talvez até prejudicando fisicamente mesmo aquela pessoa quando eu estou projetado, manifestando a minha raiva também. E sem querer contar também que as nossas emoções, elas vão estar potencializadas de uma forma muito maior. Então, digamos, se aqui eu tenho alguma tristeza, enfim, quando eu estou projetado, essa tristeza tem uma proporção muito, muito maior, muito mais forte, muito mais impactante, Então, a Alessandra, por exemplo, é uma pessoa que ela é aparentemente calma aqui no dia a dia, mas ela dorme e aí ela sonha, entre aspas, pode ser um sonho, uma projeção, e ela sonha de que ela está agredindo alguém, ela está agredindo e xingando aquela pessoa, e ela acorda e ela se estranha, porque no dia a dia ela não é assim.
né? Aqui ela se comporta de maneira mais calma. Então, na medida em que ela vai distinguindo se é sonho ou projeção, caso seja uma projeção, então ela tem uma dicotomia, tem uma incoerência, ou isso acontece assim mesmo no extrafísico? Olha só, Eliane, eu penso que às vezes a dicotomia está na nossa realidade consciencial mesmo, né? Por exemplo, assim, nós não nos conhecemos. E legal que quando nós estamos projetados, mesmo que a princípio a gente não saiba distinguir se é sonho, se é projeção, ou se nós temos muito grau de lucidez quando nós estamos projetados. Mas quando eu vejo alguma incoerência, né, dos meus atos aqui na dimensão intrafísica, é interessante nós questionarmos, né? Nós não reprimirmos ou negarmos esse acontecimento. Pelo contrário, né? Escrevermos, né? Sonhei ou acho que eu estive projetada, brigando, xingando com fulano, mas como, né? Se aqui, nessa dimensão intrafísica, quando eu estou acordado, eu acho que não tenho nenhum problema, ou que eu não estou de mal com o outro, enfim, né? E ampliar, aprofundar, bom, mas será que realmente é isso? Será que não tem alguma questão que não ficou resolvida? Será que muitas vezes, pelos meus próprios valores, eu não me permito ainda sentir um determinado tipo de emoção negativa? Porque a autopesquisa, o autoconhecimento, parte primeiro de nós identificarmos, né, as nossas dificuldades. E não importa, né? Nós sempre temos o lado, digamos, que não é muito agradável, né? Que são as nossas dificuldades, né? E de nós as aceitarmos realmente, né? Ou seja, a nossa verdadeira natureza da forma como ela realmente é. E começar aí a fazer alguns autoenfrentamentos e refletir melhor sobre isso, né? O ideal seria então, Alessandra, que em algum momento a nossa manifestação, tanto aqui quanto em projeção, seja equivalente? Eu penso que sim, mas eu penso que dependendo do nível evolutivo que nós estamos ainda, a projetabilidade ela ainda serve como uma ferramenta de autopesquisa. Por meio da projeção, a gente realmente entenda quem realmente nós somos, né? Para nós trabalharmos as nossas dificuldades, mas sim, o ideal, eu penso, né, que seria nós sermos autênticos, independente da manifestação que nós estejamos, né? Seja na dimensão intrafísica, na dimensão extrafísica e outras dimensões existentes, né? E na Conscienciologia tudo isso é estudado dentro de um paradigma científico, não é nada relacionado à crença, nada... Não. Né? Nós trabalhamos com o princípio da descrença, do sentido para que ninguém acredite em nada, nem mesmo no que nós informamos aqui, nessas entrevistas, em palestras que a nossa instituição fornece, nem nos livros, não, mas que experimente, tenha seus próprios experimentos, tenha suas próprias projeções, para refletir, ver se isso faz sentido, se não faz sentido, se realmente existe parapsiquismo, se a pessoa realmente consegue ver de que existem outras dimensões, outros corpos de manifestação além desse corpo físico. E aí a pessoa verifica com ela, né? Alessandra, você também falou em livros, na Conscienciologia tem uma editora, tem uma série de livros, e você trouxe um justamente sobre esse assunto, né? Pode falar então sobre... Sim, esse livro é Autenticidade Consciencial, do autor Tony Mskoff. Ele é um voluntário, pesquisador, docente da Conscienciologia, ele é psicólogo, professor universitário, e ele aborda essa temática com bastante detalhismo, aprofundamento, faz muita pesquisa relacionada a esse tema, traz várias reflexões a respeito da autenticidade, considerando a autenticidade não só nessa dimensão intrafísica, né? Mas em outras dimensões também, né? Considerando o nosso corpo energético, nosso corpo emocional, essa vida, vidas anteriores também. Então tá aí uma boa recomendação de leitura, né, para as pessoas que queiram estar avaliando o quanto agem de maneira autêntica e também desenvolver mais esta questão, né, essa habilidade. Alessandra, a respeito de cursos, o que está acontecendo no IPC nesse momento? Cursos, palestras? Toda sexta-feira nós temos palestras gratuitas, né, nas sextas-feiras, às 19h30.
O tema dessa palestra vai ser... Autoeducação, né? Autoeducação consciencial, né? Autoeducação consciencial. Interessante ressaltar, Eliane, que todo final da palestra, na meia hora final, nós temos exercício energético, sentido para a pessoa verificar na prática de que existe um corpo energético e aprender a realizar uma manobra de mobilização básica de energias, né? Nós temos sempre temas diferentes, variados, relacionados ao parapsiquismo, à projeção da consciência, à conscienciologia, né? E nós temos também um curso que vai iniciar a semana que vem, dia 8 de abril, às terças e quintas-feiras. O nome do curso é Curso de Projeciologia e Conscienciologia. De uma maneira geral, esse curso trata sobre os fenômenos parapsíquicos, sobre a projetabilidade da consciência e também trata da questão da conscienciologia, né? Vai trazer ferramentas de autoconhecimento, autopesquisa, para a pessoa compreender realmente quem ela enfim, né, para ela se situar melhor dentro da ciência conscienciologia, né? Nesse curso tem laboratórios, tem aula vídeo, tem outros recursos também. Isso, nós temos 2 aulas vídeos, nós temos 2 laboratórios, laboratório de técnicas energéticas, laboratório de técnica assistência, do projeto de vida, desse curso eu penso que é projeto de vida, né? O projeto de vida. No final são 36 aulas, no final de cada aula nós temos, na meia hora final, exercícios de técnicas energéticas para trabalhar mesmo, né, esse corpo energético que nós temos, vai ser ministrado por 3 professores. E aqui em Florianópolis fica na Avenida Rio Branco? Isso, no edifício Maxins, 354, né? Sexto andar, né, Alessandra? 354, desculpa, 6º andar. Ok. Então estão todos convidados, né, às palestras que ocorrem na sexta-feira à noite no IPC aqui em Florianópolis. Há outros centros educacionais pelo país, né? E as pessoas podem acessar no site que é www.iipc.org, ali tem mais informações. E também lembramos que em Blumenau, neste sábado, tem uma videoprojeção em que vão falar sobre o filme Minha Vida na Outra Vida. Mais informações no site, né? E também no Facebook tem uma página do IPC, as pessoas podem entrar e curtir essa página, e estão todos convidados e bem-vindos. Alessandra, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Eliane. Volte sempre, né? Venha conversar com a gente sobre outros temas também. Muito obrigada. Agradecemos a você, telespectador e internauta que acompanha semanalmente, né, as nossas conversas aqui na TV Floripa, a equipe da TV Floripa que nos recebe também, e até a próxima semana com temas também do seu interesse. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.